Ai, ai, meu Jesus do céu. Estamos aqui de novo, meus queridos amigos. Eu acho que funciona melhor se eu deixar o volume da música mais baixo assim do que de outras maneiras, porque eu sou interrompido menos vezes e de maneira menos abrupta. Não sei o que eu tô fazendo. Eu me sinto muito desconexo com tudo isso aqui, com essa realidade que estamos vivendo, com essa vida que estamos levando. Quando eu era mais novo, eu sempre ficava pensando que, poxa, eu queria viver um momento onde eu sinta que a história está sendo escrita, sabe? Quando, sei lá, uma terceira guerra mundial, e aí você sabe que aquele episódio ali, ele tá sendo mega ultra importante para a história da humanidade. E aí, ao longo dos anos, eu fui cada vez mais pensando que poderia ser algo de escala menor, talvez um atentado terrorista, algo do tipo assim. E aí, quando estivemos ali em 2016, eu acho, foi isso, que a nossa presidenta Dilma, ela sofreu ali o impeachment. Pela primeira vez aí, muitos anos, eu parei e pensei, poxa, eu acho que essa aí foi uma dessas situações que eu sempre quis, né, que eu sempre busquei, e agora parece estar vivendo. Parece que daqui a alguns anos vai estar aqui no livro de história essa situação aqui. E aí algumas pessoas vão dizer que foi golpe, outras vão dizer que não. E é isso, parece que eu estou vivendo uma situação dessa. E aí, à medida que eu fui vivendo mais essa situação, e que, por exemplo, o presidente aí Bolsonaro foi eleito, eu cada vez mais fico pensando que a gente tá escrevendo a história todos os dias e não faz a menor diferença a gente está vivendo nesse ambiente ou não, porque, sei lá, não sei, eu estou num momento muito descrente da minha vida, num momento muito 100% nem aí. Se alguém liga pra mim no celular e pergunta aonde eu tô, eu vou responder, eu tô nem aí. A música parou de tocar aqui, meu Deus do céu. Não tava com o play automático. Me desculpem aí, meus queridos ouvintes. Eu sempre fico falando meus ouvintes, não sei o que, mas a verdade é que tem ninguém que escuta isso aqui, man. Essa é a grande verdade. Hoje é dia 3 de abril, uma quarta-feira chuvosa. Choveu aqui na minha cidade e aparentemente a cidade não está pronta para lidar com a chuva, porque o trânsito ficou incrivelmente lento. Uma das principais vias da cidade foi afetada aí. E do lado do meu trabalho, uma rua alagou e não conseguia se ver a calçada da rua, porque a água tinha tomado tudo. E não sei, bicho, as coisas parecem que... não sei, tudo parece estar perdido. Inclusive, no carnaval, estava num show da banda Monobloco. E aí eles avisaram que um menino havia se perdido do seu avô. Era o Luiz Renato, tinha se perdido do seu avô. E de vez em quando eu tô de bobeira assim, aí eu lembro, poxa, será que o Luiz Renato encontrou o avô dele? Ou será que aconteceu alguma coisa com o Luiz Renato e ele foi sequestrado? Ou será que o avô do Luiz Renato na verdade era um sequestrador? E aí a família de verdade do Luiz Renato achou ele? Não sei, eu não
não acompanhei a história do menino Luiz Renato o suficiente para descobrir esses fatos. Mas não sei o que eu tô falando, mas eu tô com um pouco de sono. Ontem eu dormi muito cedo, então hoje muito cedo eu estou com sono já. Mas é isso, dia 3 de abril, uma quarta-feira. E estou aqui na minha caminha, certo? Olhando pro celular e refletindo sobre a vida. Inclusive uma das coisas que eu tenho que falar é sobre isso, que eu não sei qual a relação de vocês com o celular de vocês, mas eu tenho tentado mudar a minha, porque uma das coisas que eu percebi é que eu dedico muito tempo, pelo menos dedicava, né? Agora não mais porque eu mudei esse hábito, mas eu dedicava muito tempo às minhas redes sociais e eram de maneira que eu apenas descontava meus problemas usando as redes sociais e esquecendo deles, e eu colocava muita coisa embaixo do tapete. E as redes sociais eram pra mim como se fosse uma coisa ali pra aliviar a minha ansiedade do dia a dia, né? E de uma semana e meia pra cá, mais ou menos, eu desinstalei algumas redes sociais do meu celular e fiquei bastante reflexivo sobre o uso que eu estava fazendo delas. E acredito que tem me feito muito bem essa distância, porque eu tenho pensado mais sobre a vida e admito que não tem sido necessariamente fácil, não tem sido necessariamente momentos agradáveis, mas acredito que momentos necessários, onde eu estou refletindo mais sobre os meus problemas e enfrentando eles de uma maneira mais saudável e não apenas me distraindo nas redes sociais. Sinto que tenho sido mais produtivo, e não necessariamente produtivo quer dizer que eu tenho trabalhado mais ou estudado mais, mas eu tenho tido mais insights, eu tenho aprendido mais coisas, e não necessariamente coisas importantes, sabe? Por exemplo, esses dias eu tava uma das coisas que eu fiz foi instalar o aplicativo da Wikipedia no meu celular, e toda vez que eu penso em abrir uma rede social, na verdade eu abro a Wikipedia e aí eu começo a ler sobre um artigo aí aleatório. Às vezes nem tão aleatório, mas às vezes aleatório sim. E aí essa semana eu aprendi várias coisas. Por exemplo, eu aprendi o que são hovercrafts, que são basicamente veículos anfíbios que conseguem andar em diferentes terrenos, e eles se utilizam de uma tecnologia um pouco diferente do que o que a gente está acostumado, que ele tem como se fosse uma boia ali de borracha ao seu redor, mas essa boia ela tem uma abertura na parte de baixo, e aí os motores do hovercraft eles funcionam de maneira a inflar essa boia de modo que crie entre a boia e o chão, ou a água, seja lá em qual for o terreno que o hovercraft está andando, ele cria uma camada de ar onde diminui o atrito entre o hovercraft e a superfície onde quer que ele esteja tentando andar, e aí isso faz com que ele consiga andar em terrenos mais diversos. Ele consegue andar em pântanos, consegue andar na água, na terra, enfim, ele é um veículo bastante dinâmico, digamos assim. Eu
Eu aprendi também sobre aviões híbridos, que são aviões que conseguem pousar na terra e na água. Olha só que maravilha. Lembra do negócio do Heaven's Gate que eu falei aqui um dia desses? Acho que foi no último podcast, não lembro. Mas o lance do Heaven's Gate eu também aprendi com esse lance aí da Wikipédia, de ficar lendo artigos e tal. Eu descobri quem é... Como é o nome dele? Charles Manson, que era um bicho aí dos Estados Unidos, um cara muito doido. E eu li a história dele, eu não conhecia. Eu li na Wikipédia. É muito doido a Wikipédia porque, inclusive, um dos artigos que eu li na Wikipédia era sobre enciclopédias. Ele falava sobre a enciclopédia britânica, sobre a enciclopédia Barça e tal, e como que elas se organizavam aí ao longo dos anos. E eu achei muito doido porque, tipo, existiam realmente enciclopédias físicas que elas carregavam aí, sei lá, 4.000 páginas, 5.000 páginas divididas em vários livros, e eram livros grandes, não eram as páginas tipo um livro de bolso, eram as páginas grandes e, sei lá, 12 volumes, e elas carregavam um conteúdo que é imenso e tentava falar sobre todas as coisas que o homem fez, criou, e toda a história da humanidade. E aí hoje em dia a gente vive com isso na palma da nossa mão, ali no nosso celular. A Wikipédia tá toda ali e ela é um material muito mais completo. E hoje em dia, pelos meios que a Wikipédia se utiliza para validar as informações, ela consegue ser uma fonte de informação bastante precisa. Ainda não é confiável, por exemplo, para fazer trabalhos acadêmicos, nem coisa do tipo, porque no fim das contas é uma força colaborativa que mantém a Wikipédia de pé, funcionando e com conteúdo, né? Qualquer pessoa pode chegar lá e editar os conteúdos, mas existe todo um processo de curadoria, que pessoas são responsáveis por curar os conteúdos, por editá-los e manter eles o mais satisfatório e mais preciso possível. Mas ainda assim, apesar de não ser fonte acadêmica, por exemplo, ainda assim uma ferramenta poderosíssima aí sobre a distância da palma da nossa mão ali, né? E ainda assim muito subutilizada ainda, porque eu entendo que as redes sociais elas sirvam e cumpram muito bem o papel de nos distrair e nos dar ali uma espécie de lazer na plataforma da rede mundial de computadores, mas ainda assim a Wikipédia e ferramentas parecidas, elas têm um peso muito importante aí que às vezes eu sinto que as pessoas não estão usufruindo o suficiente. E não sei mais o que eu tô falando. E não é que eu queira pagar de diferentão aqui, que, meu Deus, redes sociais são o mal do século. Tipo, são legais, elas têm seu propósito, mas eu só fico pensando que talvez as pessoas pudessem utilizar outras ferramentas, e elas estão de alguma forma enviesadas e inclinadas a não terem interesse a tais ferramentas por causa da cultura das redes sociais, né? Mas enfim, cada um com o seu cada um, eu com o meu e você com o seu, e ninguém tá nem aí. Exatos 14 minutos aqui, 50 e poucos segundos de gravação.
Eu acredito que eu não falei nada.